Desde o dia em que começamos a tomar consciência da nossa existência, existe algo dentro de nós que está adormecido. Uma parte que observa tudo com calma, que sabe o que fazer, mesmo quando a mente grita o contrário, dizendo para não fazer, para não agir. Sim, ela pode estar adormecida dentro de você, apenas esperando para se revelar. Carl Jung chamou isso de self, o centro da sua psique, a sua verdadeira essência, a parte mais sábia e íntegra de quem você é. Enquanto a persona é a máscara que você mostra ao mundo e assombra tudo aquilo que escondeu de si mesmo, o self é o que sempre esteve ali, mesmo quando você se perdeu. Quando você se anulou para se moldar ao mundo, à sociedade à sua volta. Hoje, vamos falar sobre isso. Não com frases bonitas, mas através de um mergulho profundo. Você vai entender o que é o self, como ele se manifesta. E mais importante, como se reconectar com ele. Neste vídeo, quero convidar você a iniciar uma transformação para uma vida com mais sentido, mais clareza e, acima de tudo, mais verdade. Segundo Jung, o self não é uma ideia, é uma experiência. É o seu centro psíquico mais profundo, o ponto de equilíbrio entre tudo o que você é, consciente e inconsciente. O self é o que observa tudo, mas sem julgamento. O que não se identifica com o ego, nem com os traumas. Ele não aparece quando você está tentando controlar tudo. Sim, ele não se revela quando você usa máscaras ou quando você se esconde na sombra do personagem que você criou. Mas ele está ali, dentro de você. E quando ele surge no silêncio, na presença, no momento em que você para de resistir e começa a ouvir. O self não é construído, ele é lembrado. E quando você toca esse espaço interior, é como se algo se reorganizasse por dentro, se preparando para emergir. Então, em algum momento, as vozes da comparação, da pressa, do medo e da culpa começam a perder força. Porque finalmente você se reconhece. Você reconhece o self quando algo em você age com integridade, mesmo diante do medo. Quando você escolhe a verdade, mesmo que ela não agrade, mesmo quando ela incomoda e dói. Quando você percebe que pode sentir raiva sem agir com raiva. O self se manifesta em pequenas atitudes, através de vontades e gestos naturais, na coragem de dizer não, na leveza de aceitar o que você não pode controlar, seja pelo que outros fizeram ou pelo que é genuinamente seu. Na força de se manter calmo e focado, mesmo quando tudo em volta está um completo caos. Ele se revela também em seus desejos, em seus sonhos. Sim, naquilo que você almeja como suas possíveis conquistas, na sua intuição e em coisas novas que a vida coloca em seu caminho. Como Jung dizia, o self se comunica com o ego por meio de símbolos. Esses símbolos são chamadas, às vezes sonantes e muitas vezes suaves, como se o seu verdadeiro eu dissesse num tom frágil e sereno: estou aqui. Por isso, prestar atenção ao que ressoa em você é essencial. Aquela sensação de isso faz sentido, mesmo que eu ainda não saiba explicar, isso já é o self tentando emergir. Na prática,
Viver a partir do self exige força, presença, sim, perseverança no processo de libertação e construção. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser inteiro. Isso começa com pausas, com silêncio, com o simples ato de observar seus pensamentos sem se confundir com eles. Todos os dias você é puxado para fora de si mesmo e não faltam motivos para que isso aconteça. Problemas, compromissos, a opinião de outros, as expectativas alheias, mas principalmente o medo de falhar. Mas quando você se recolhe, nem que seja por um pouco, e pergunta com sinceridade: o que é verdadeiro para mim agora? Então, o self começa a guiá-lo, a conduzi-lo de volta para casa. Por isso, lembre-se que é importante respeitar seus ciclos, ouvir o corpo, aprofundar a mente, dizer sim, mas apenas ao que está alinhado com a sua verdade. E isso não significa se isolar. Pelo contrário, é aprender a se relacionar sem se perder. Sim, sem precisar voltar ao estado inicial de reclusão da alma, anulando a si mesmo. Jung dizia: o self não é apenas o centro, mas também a totalidade. Quando você age a partir dele, suas feridas se transformam em uma força motivadora para a transformação. Você deixa de reagir e começa a escolher. Você deixa de sobreviver e começa a viver com muito mais sentido, com uma nova direção e perspectivas, reconhecendo que a partir de agora, cada escolha é sua, lhe pertence e pode ser diferente, que existe um caminho melhor para o interior e para fora de si mesmo. Assim, quando você deixa de se esconder na sombra daquele personagem incompleto, o self se manifesta. Ele se revela. Sim, o self é o que resta quando todas as máscaras caem, porque afinal, ele é quem você era antes de ser ensinado a ter medo de si mesmo. E o mais bonito é que ele nunca te abandonou. Mesmo nos seus piores dias, quando cada passo, cada decisão era alimentada pelo medo e a opinião dos outros prevalecia. Sim, quando a dúvida o impedia de abrir suas asas e voar. Ele sempre esteve lá, esperando para ser ouvido. Então agora, permita que ele te guie, que caminhe com você, que seja seu companheiro durante sua jornada e lhe mostre com clareza o caminho de volta para casa, de volta para si mesmo. Esse caminho não é fácil. Exigirá que você deixe de lado a incerteza e os temores, que aprenda com os erros e marcas do passado. Que junte os cacos, traumas e os coloque, não como referências, mas como parte da sua história, cada parte em seu devido lugar, e assim, começar uma jornada muito mais profunda, a de ser você mesmo por inteiro. Então, não tenha medo. Procure no seu interior o seu verdadeiro eu. E quando você menos esperar, vai perceber que aquilo que tanto buscava sempre esteve aí, dentro de você.